Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de sinais e sistemas, e o assunto de hoje é dependência da resposta em frequência com os polos e zeros da função de transferência HDS. Então, a resposta em frequência de um sistema é basicamente a informação sobre a capacidade de filtragem do sistema. A função de transferência do sistema pode ser descrita por... Então aqui nós temos HDS, em que no numerador nós temos alguns termos S menos EI e no denominador nós temos alguns termos S menos lambda I, onde Z1, Z2, ZI até Zn são os zeros da função de transferência. E lambda 1, lambda 2, lambda I até lambda n são os polos da função de transferência. Então, até aqui, nenhuma novidade. Nós já sabemos o que são os zeros e já sabemos os que são os polos de uma função de transferência. A análise que eu vou apresentar a seguir vai nos permitir deduzir de forma intuitiva o comportamento da resposta em frequência de acordo com o posicionamento de polos e zeros da função de transferência. Então, a função de transferência para uma determinada frequência S igual a P é dado por essa expressão. O fator P menos EI é um número complexo representado por um vetor desenhado do ponto Z ao ponto P, conforme vocês podem ver na figura. Então, a álgebra vetorial permite facilmente deduzir que esse vetor P menos EI é exatamente esse vetor que está representado na figura. Considere o tamanho deste vetor igual a RI e o seu ângulo igual a φi. Então, P menos EI vai ser igual a RI elevado a J φi. Então, isso vai valer para o zero Z1 até o zero Zn. Como nós temos na função de transferência vários termos P menos EI, né? A gente vai substituir cada um desses termos por RI elevado a J φi. E da mesma forma, considerando os termos P menos lambda I que estão localizados no denominador da função de transferência, eu irei substituir cada um deles por DI elevado a J θ I. De tal forma que graficamente eu tenho esses vetores e substituindo na função de transferência eu tenho agora esta função de transferência, em que eu posso organizá-la. E agora sim, eu tenho uma função de transferência em que eu tenho o produto R1, R2, em que R1, R2, Rn são o quê? São o módulo dos vetores, e D1, D2 e Dn também são os módulos dos vetores, respectivamente P menos Zi e P menos lambda I. Se eu for considerar somente o módulo, eu não preciso considerar a exponencial, porque a exponencial à direita da equação, ela nos traz a informação acerca da fase, né? Mas eu quero levar em consideração, até por questão de resposta em frequência, em termos de amplitude, eu vou levar em consideração só o módulo de HDS. Então, o módulo de HDS é dado por essa expressão. Percebam que o módulo de HDS é diretamente proporcional a RI, assim como é inversamente proporcional a DI. E nós iremos estudar exatamente agora a influência da posição do polo e do zero na resposta em frequência. Então vamos considerar o caso em que existe um único polo. Conectando o polo ao ponto P igual a J ômega, tem-se a distância do polo ao ponto P e é igual a D. Dessa forma, a amplitude de HDS é proporcional a 1 sobre D. Então aqui nós temos a amplitude de HDS, que é inversamente proporcional a D. O que é que significa? Que quanto maior D, menor vai ser a amplitude de HDS. Portanto, se o meu polo está localizado no semiplano esquerdo, no segundo quadrante, e agora eu vou fazer com que J ômega se mova a partir da origem até o ponto J ômega zero. Então, quando o ômega aumenta a partir de zero, o que acontece com D? Ele vai diminuindo progressivamente até que nós temos o menor comprimento de D. Ou seja, a maior amplitude vai ocorrer em J ômega zero. Quando o ômega aumenta progressivamente a partir de ômega zero, D aumenta também. Ou seja,
eu tenho uma redução de amplitude. Então, de acordo com essa equação, a amplitude aumenta de 0 a ômega 0 e ela diminui a partir de ômega 0. E nós temos a amplitude máxima quando ômega igual a ômega 0. Então, um polo em menos alfa mais j ômega 0 resulta em um comportamento seletivo em frequência que aumenta o ganho na frequência ômega 0. Podemos ver que em ômega 0, como D tem o menor valor, nós temos o quê? Uma seleção, nós temos a maior amplitude exatamente nesta frequência. Além disso, quando o polo se move mais para perto do eixo imaginário, esse aumento se torna mais pronunciado. Então, mais j ômega 0 resulta em um comportamento seletivo em frequência que aumenta o ganho na frequência ômega 0. Então, se nós lembrarmos desta figura aqui, percebam que para esta figura, quando ômega é igual a ômega 0, eu tenho o menor valor de D. Mas, à medida em que alfa se aproxima do eixo imaginário, eu consigo reduzir ainda mais o comprimento D. Né? E com isso eu aumento a amplitude de H de S. Então aqui nós temos algumas respostas em frequências. Percebam que para ômega igual a 3 radianos eu tenho uma seleção dessa frequência, um pequeno aumento no ganho. E aqui eu tenho um grande aumento no ganho, ou seja, a frequência 4,5 radianos por segundo é bastante selecionada para essa função de transferência. Redução do ganho com zero. Agora considere o efeito do zero em relação à amplitude. Então agora nós temos o efeito inverso. Por quê? Porque a amplitude da função de transferência é diretamente proporcional a R. Ou seja, quanto maior o valor de R, maior vai ser a amplitude. Então, um zero em menos alfa mais j ômega 0 diminui o ganho de amplitude para essa frequência. Por quê? Porque neste ponto é quando eu tenho menor valor para R. Então, eu tenho uma redução da amplitude. E olha só novamente o comportamento seletivo em frequência. Só que eu estou agora, na verdade, rejeitando esta frequência, né? Ômega 0. Eu estou rejeitando essa frequência. Pelo fato do meu zero estar localizado em menos alfa mais j ômega 0. Portanto, resumindo, um zero no eixo imaginário em j ômega 0 irá suprimir totalmente o ganho nesta frequência. A colocação de um polo e um zero muito próximos tenderá a cancelar o efeito um do outro na resposta em frequência. A colocação adequada de polos e zeros pode resultar em uma gama de comportamentos seletivos em frequência, ou seja, filtros. Estamos falando aqui de filtragem de sinal. Assim, é possível utilizar esta característica para projetar de forma intuitiva filtros passa baixa, filtros passa alta, passa faixa e rejeita faixa. Agradeço a todos que assistiram esta videoaula e até a próxima.